Sofia era uma mulher de 35 anos que, ao olhar para sua vida, se via presa em uma rotina monótona e sem graça. Casada com Eduardo, um homem que a tratava mais como uma colega de trabalho do que como uma esposa, ela frequentemente se perguntava onde havia perdido a paixão pela vida. O trabalho como publicitária exigia muito dela, mas o que realmente a consumia era a falta de emoção em seu dia a dia. As noites eram solitárias, e os dias se arrastavam entre reuniões e prazos apertados. O sorriso que antes iluminava seu rosto agora era raro, escondido sob a máscara da conformidade. Sofia costumava sonhar com aventuras e romances arrebatadores, mas a realidade de seu casamento era opressiva. Eduardo era um bom homem, mas o relacionamento dele se tornará uma rotina previsível. As conversas se limitavam a assuntos práticos, contas, trabalho e obrigações diárias. A paixão que um dia os unira parecia ter desaparecido, deixando apenas um vazio que Sofia tentava ignorar. Ela se sentia como uma sombra de si mesma, vivendo uma vida que não a satisfazia. Em uma tarde chuvosa, enquanto aguardava o transporte público, Sofia decidiu baixar um aplicativo de caronas. Era algo que nunca havia feito antes, mas a ideia de ficar parada na chuva incomodava mais do que a possibilidade de entrar em um carro desconhecido. Quando o carro chegou, um modelo simples, mas bem cuidado, ela entrou sem pensar duas vezes. O motorista era Lucas, um homem de 28 anos com olhos expressivos e um sorriso que parecia iluminar o interior do veículo. Desde o primeiro momento, houve uma conexão inexplicável entre eles. Lucas tinha um jeito leve de falar e suas risadas contagiantes faziam Sofia esquecer suas preocupações. Durante as corridas seguintes, as conversas entre eles se tornaram mais íntimas. Lucas compartilhava suas aspirações e desafios como motorista, enquanto Sofia falava sobre seus sonhos esquecidos e suas frustrações no casamento. A cada corrida, a tensão aumentava, os olhares se tornavam mais intensos e as palavras mais carregadas de significado. Sofia sentia-se atraída por Lucas de uma forma que não experimentava há anos. À medida que os encontros se tornavam frequentes, Sofia começou a sentir-se dividida entre dois mundos, o conforto familiar com Eduardo e a adrenalina do novo amor com Lucas. Ela tentava justificar suas emoções. Eduardo nunca me dá atenção, pensava. Mas à medida que os dias passavam, a culpa começava a corroer sua felicidade. As hesitações começaram quando Sofia percebeu que estava se apaixonando por Lucas. Ela sabia que estava cruzando uma linha perigosa, cada encontro tornava-se mais intenso e mais difícil de ignorar. As mensagens trocadas entre eles eram carregadas de flerte e promessas não ditas. Sofia se via sonhando acordada com Lucas enquanto estava ao lado de Eduardo. O dilema moral atormentava sua mente. Eu realmente amo Lucas ou estou apenas buscando escapar da minha realidade? Essa pergunta ecoava em sua cabeça enquanto ela tentava encontrar respostas em meio ao turbilhão emocional que vivia. Cada vez que olhava para Eduardo, seu marido dedicado, sentia-se culpada por nutrir sentimentos tão profundos por outro homem. As conversas com Lucas tornaram-se cada vez mais íntimas. Eles falavam sobre suas vidas passadas e sonhos futuros. Lucas compartilhava histórias sobre sua infância difícil e como sempre sonhou em ter alguém ao seu lado para enfrentar os desafios da vida juntos. Isso tocou o coração de Sofia de maneiras que ela nunca imaginou serem possíveis novamente. Enquanto isso, Eduardo continuava alheio ao conflito interno da esposa. Ele estava tão imerso em seu próprio mundo profissional que não percebia as mudanças sutis no comportamento dela, as saídas frequentes sem explicação clara e os sorrisos secretos quando recebia mensagens de Lucas. A situação tomou um rumo inesperado quando Eduardo começou a suspeitar de algo mais sério acontecendo entre Sofia e Lucas. Ele notou mudanças em seu comportamento, o brilho nos olhos dela quando falavam sobre qualquer coisa relacionada ao trabalho ou à vida cotidiana não era mais o mesmo, havia algo diferente na maneira como ela sorria agora, um sorriso carregado de segredos. Em uma noite fatídica, enquanto estava sozinha em casa após mais um encontro secreto com Lucas, Sofia sentiu-se tomada pela culpa. Ela se questionou se estava fazendo a escolha certa ao continuar aquele relacionamento clandestino. Mas quando recebeu uma mensagem de Lucas convidando-a para um encontro naquela mesma noite, sua hesitação evaporou instantaneamente. O encontro aconteceu em um motel discreto na periferia da cidade, um lugar onde poderiam ser apenas eles mesmos, longe dos olhares curiosos do mundo exterior. Ao entrar no quarto escuro e acolhedor, Sofia sentiu uma mistura de excitação e medo. A adrenalina pulsava em suas veias enquanto Lucas a puxava para perto dele, em cada toque despertava nela sensações há muito esquecidas.
A paixão entre eles explodiu naquele quarto, os beijos eram ardentes e as carícias intensas. Sofia se entregou completamente àquele momento, esquecendo-se temporariamente das consequências de suas ações. Mas depois do clímax da paixão veio a ressaca emocional. Ela sabia que havia cruzado uma linha da qual não poderia voltar. Nos dias seguintes, a culpa a consumia enquanto tentava manter as aparências em casa com Eduardo. Cada olhar dele parecia penetrar em sua alma, cada toque era carregado de significados ocultos que apenas ela conhecia. As conversas entre eles tornaram-se ainda mais superficiais. Eduardo parecia perceber algo diferente nela, mas não conseguia identificar o que. Sofia lutou contra seus sentimentos conflitantes. Por um lado, havia a alegria avassaladora dos momentos compartilhados com Lucas, cada mensagem trocada trazia alegria instantânea, mas por outro lado havia o peso da traição sobre seus ombros. Ela sabia que precisava tomar uma decisão: continuar com Lucas e arriscar tudo ou tentar consertar seu casamento desgastado. A pressão aumentou quando Eduardo decidiu investigar seu celular enquanto ela tomava banho em uma noite qualquer. A raiva e a traição foram palpáveis quando ele encontrou mensagens comprometedoras entre Sofia e Lucas. Mensagens carregadas de flerte e promessas não cumpridas deixaram Eduardo devastado. Na manhã seguinte, ele confrontou Sofia com as provas em mãos. Ele estava furioso e magoado ao mesmo tempo. As palavras cortantes que saíam da boca dele eram como facas afiadas atingindo o coração dela. Ela tentou justificar suas ações. Eu me sentia sozinha. Você não me ouve mais. Mas Eduardo não estava disposto a ouvir desculpas. Ele queria vingança e queria fazer Sofia pagar pelo que considerava traição inaceitável. O clima na casa tornou-se insuportável. Cada conversa era carregada de tensão e ressentimento. A vida que ela conhecia estava prestes a desmoronar diante dos seus olhos enquanto ela tentava decidir entre dois amores conflitantes, um baseado na segurança familiar e outro na paixão avassaladora do desconhecido. Sofia percebeu então que não havia como voltar atrás, as escolhas feitas haviam moldado seu destino irrevogavelmente. E assim começou o desenrolar dramático das consequências daquela traição, não apenas para ela mesma mas também para todos ao seu redor. Nos dias seguintes ao confronto com Eduardo, Sofia mergulhou em um turbilhão emocional ainda maior. A sensação de estar vivendo uma mentira tornou-se insuportável. Cada interação com Eduardo era marcada por silêncios constrangedores e olhares desconfiados. Ele tentava manter a compostura durante jantares ou eventos sociais, mas havia um peso palpável no ar, algo quebrado entre eles que não poderia ser consertado facilmente. Sofia buscou consolo nas mensagens trocadas com Lucas. Ele se tornará seu refúgio emocional em meio ao caos crescente em sua vida pessoal. As conversas entre eles continuavam intensas e apaixonadas, cada mensagem era como um sopro de ar fresco em sua existência sufocante ao lado de Eduardo. Mas mesmo nas trocas apaixonadas com Lucas, havia momentos em que a culpa surgia como um fantasma indesejado. Em certas noites tranquilas quando tudo parecia perfeito ao lado dele, os risos compartilhados durante jantares românticos ou os olhares cúmplices sob as estrelas, Sofia não podia deixar de pensar em Eduardo. E se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse lutado pelo meu casamento? Esses pensamentos atormentadores eram acompanhados por flashes das memórias felizes vividas ao lado do marido, viagens juntos, risadas espontâneas durante momentos simples do cotidiano. Era difícil ignorar tudo isso enquanto tentava construir algo novo com Lucas. A hesitação voltou à tona quando Sofia começou a perceber as consequências tangíveis da traição. Amigos comuns começaram a notar mudanças sutis no comportamento dela, uns sussurros nas rodas sociais começaram a surgir quando pessoas próximas notaram sua ausência em eventos familiares ou jantares planejados com amigos mútuos. Certa noite após ter passado horas conversando com Lucas sobre planos futuros, sonhos compartilhados sobre viagens românticas pelo mundo afora, Sofia decidiu finalmente abrir seu coração para ele. Lucas, disse ela hesitante, eu quero ser honesta. Às vezes me pego pensando no passado, em tudo o que aconteceu entre mim e Eduardo. Lucas olhou nos olhos dela intensamente antes de responder, eu entendo isso. É difícil deixar tudo para trás. Eu sinto culpa, confessou Sofia, não quero te machucar nem repetir os erros do passado. Lucas segurou suas mãos firmemente. Nós estamos juntos agora. Vamos construir algo novo juntos. Não podemos deixar as sombras nos consumirem. Essas palavras trouxeram conforto temporário à alma atormentada dela, mas mesmo assim havia momentos em que dúvidas surgiam novamente. Será realmente possível reconstruir algo belo após tantas feridas abertas?
Com o passar dos meses e enquanto tentavam encontrar estabilidade emocional juntos, Sofia percebeu rapidamente como ainda havia muito trabalho pela frente antes de poder finalmente deixar tudo isso atrás definitivamente sem olhar para trás constantemente. O relacionamento deles exigiria paciência mútua, afinal ambos carregavam bagagens emocionais pesadas demais devido aos traumas passados vividos anteriormente, mas estavam determinados a lutar pelo amor verdadeiro encontrado nas pequenas coisas cotidianas compartilhadas diariamente desde então. Por fim chegou aquele dia fatídico quando Eduardo decidiu confrontar novamente Sofia sobre tudo aquilo. Ele queria respostas definitivas, algo além das desculpas dadas anteriormente durante discussões acaloradas entre eles nos últimos meses. Foi então numa manhã ensolarada enquanto tomavam café juntos na varanda do apartamento dele que Eduardo apareceu inesperadamente batendo à porta. O coração dela disparou instantaneamente ao perceber quem estava ali diante dela. "Podemos conversar?" Ele perguntou calmamente, tentando manter controle sobre si mesmo apesar da tempestade emocional dentro dele. Sofia olhou para Lucas nervosamente antes de assentir lentamente. Sabia muito bem qual seria o resultado daquela conversa. Eduardo entrou no apartamento observando atentamente cada detalhe daquele espaço novo onde sua esposa agora vivia. Havia algo diferente ali, um ar leve permeando tudo ao redor. "Você está feliz?" Ele perguntou diretamente olhando nos olhos dela buscando sinceridade nas palavras ditas. Sofia hesitou por um momento antes de responder honestamente. "Sim. Eu estou." A resposta cortou fundo no coração dele como uma faca afiada. Mas era verdade. Ela precisava ser honesta consigo mesma acima de tudo. Eduardo respirou fundo tentando processar tudo aquilo enquanto olhava para os dois sentados juntos naquele sofá confortável. Não havia como negar aquela conexão visível entre eles. "Eu só quero entender." Ele começou novamente. "O que aconteceu? Como você pode simplesmente deixar tudo isso para trás?" As palavras saíram pesadamente dos lábios dela enquanto tentava explicar todo o processo doloroso vivido até ali, como havia chegado naquele ponto onde finalmente encontrou coragem suficiente para seguir adiante apesar dos medos constantes pairando sobre si mesma. A conversa foi longa, repleta de lágrimas sinceras misturadas às lembranças dolorosas compartilhadas entre todos os três envolvidos naquela história complicada. No final daquele dia difícil onde verdades foram ditas abertamente sem máscaras escondendo nada mais, Sofia percebeu quão importante foi finalmente encarar aquele passado sombrio diretamente. Era a hora agora. Hora certa. Deixar tudo para trás definitivamente. Construir novos laços fortes baseados na confiança mútua. E assim começaram novos capítulos nessa jornada cheia de desafios emocionais intensos mas igualmente recompensadores. Afinal, amor verdadeiro sempre encontrará caminhos inesperados mesmo diante adversidades enfrentadas anteriormente. Conforme os dias passavam após essa conversa reveladora com Eduardo, ambos decidiram dar espaço um ao outro para refletir sobre suas vidas separadamente antes de tomar qualquer decisão precipitada quanto ao futuro deles como casal. Sofia começou então a buscar novas formas de redescobrir quem realmente era fora do papel tradicional esperado pela sociedade, esposa dedicada. Começou a frequentar aulas de dança onde poderia expressar toda a sua energia reprimida através da arte. As aulas tornaram-se um refúgio seguro onde podia esquecer momentaneamente todas as preocupações cotidianas. Conheceu novas pessoas ali, algumas delas também lidando com questões semelhantes às dela, e formaram laços genuínos baseados na empatia mútua. Por outro lado, Eduardo também buscou formas alternativas para lidar com sua dor emocional causada pela traição sofrida. Ele decidiu retomar antigos hobbies esquecidos durante anos dedicados exclusivamente à carreira profissional. Começou a praticar esportes radicais aos finais de semana, uma maneira eficaz encontrada por ele mesmo para liberar toda a frustração acumulada nos últimos tempos. Com isso acabou fazendo novas amizades também. Com o passar do tempo ambos foram percebendo como esses novos caminhos escolhidos individualmente estavam ajudando-os a crescer pessoalmente além das limitações impostas pelo relacionamento anterior. Entretanto, mesmo assim ainda existiam momentos difíceis onde lembranças dolorosas surgiam repentinamente trazendo à tona feridas abertas ainda não cicatrizadas completamente. Certa noite após ter voltado das aulas, Sofia encontrou uma mensagem inesperada no celular. Era Lucas perguntando como ela estava. Um misto confuso tomou conta dela naquele instante. Alegria por saber que ele ainda pensava nela misturado à culpa profunda por estar mantendo contato novamente depois daquela conversa franca realizada recentemente com Eduardo. Ela hesitou antes de responder, mas decidiu finalmente enviar algumas palavras curtas apenas informando sobre sua nova rotina cheia de atividades interessantes.
Lucas respondeu rapidamente, mostrando-se interessado em saber mais detalhes sobre essas novas experiências vividas pela mulher por quem ainda nutria sentimentos intensos. As mensagens foram fluindo naturalmente até chegarem à proposta dele para se encontrarem novamente pessoalmente. Um convite aparentemente inocente, mas repleto de significados ocultos. Sofia ficou dividida entre querer vê-lo novamente ou evitar qualquer tipo de contato adicional, considerando todas as complicações emocionais envolvidas naquela situação já tão delicada. Após dias refletindo cuidadosamente sobre isso, decidiu aceitar o convite. Precisava entender melhor seus próprios sentimentos antes de seguir adiante definitivamente, seja qual fosse a direção escolhida futuramente. O encontro foi marcado num café aconchegante no centro da cidade, onde costumavam ir juntos antes das coisas ficarem complicadas demais. Ao chegar lá, sentiu aquele frio na barriga característico das primeiras vezes. Quando viu Lucas sentado à mesa esperando-a, sorriu involuntariamente, lembrando-se dos momentos felizes compartilhados anteriormente. Ele parecia tão bem, com aquele olhar intenso fixo nela, transmitindo calor humano instantâneo. Conversaram animadamente sobre trivialidades inicialmente, mas logo o assunto tomou rumos mais profundos conforme ambos começaram a abrir seus corações novamente. Eu sinto falta dos nossos momentos juntos, disse Lucas sinceramente, olhando nos olhos dela. Você trouxe luz à minha vida. Essas palavras tocaram fundo no coração dela, trazendo à tona lembranças nostálgicas repletas de emoções intensas. Mas logo veio à mente aquela voz interna questionando suas intenções reais. Eu também sinto falta, respondeu Sofia hesitante, mas precisamos ser realistas quanto às nossas vidas agora. Lucas assentiu compreensivamente, mas seus olhos refletiam esperanças renovadas enquanto falavam sobre planos futuros possíveis juntos novamente. No entanto, mesmo diante dessa conexão palpável, ainda existiam barreiras invisíveis dificultando qualquer avanço significativo naquela relação já tão complicada devido aos erros cometidos anteriormente. Ambos sabiam disso, mas estavam dispostos a explorar essas novas possibilidades sem pressa alguma. Afinal, haviam aprendido lições valiosas durante todo esse processo doloroso vivido até ali. E assim começou nova fase nessa história repleta de desafios emocionais intensos, onde todos buscariam encontrar caminhos alternativos capazes de proporcionar felicidade genuína independentemente das escolhas feitas anteriormente. Enquanto isso, Eduardo continuava refletindo profundamente sobre suas próprias decisões tomadas até ali, buscando entender melhor quais eram suas verdadeiras prioridades na vida daqui para frente. Ele percebeu rapidamente quanto tempo precioso fora desperdiçado dedicando-se exclusivamente à carreira profissional sem considerar aspectos importantes relacionados aos relacionamentos interpessoais significativos existentes ao redor dele. Com essa nova perspectiva, decidirá buscar reconexão consigo mesmo através de atividades prazerosas além das obrigações cotidianas impostas pela sociedade moderna atual. Os dias passaram lentamente enquanto todos buscavam encontrar novas formas de lidar com situações complicadas envolvendo amor perdido, mas também esperanças renovadas capazes de proporcionar felicidade genuína novamente, seja qual fosse a direção escolhida futuramente. Assim continuaram seguindo seus caminhos individuais repletos de descobertas emocionais profundas até chegarem finalmente àquele ponto crucial onde poderiam reencontrar-se novamente numa nova fase repleta de promessas renovadas além dos erros cometidos anteriormente. E assim iniciaram nova jornada juntos, buscando superar obstáculos enfrentados anteriormente, tornando-se versões melhores deles mesmos através do aprendizado contínuo proporcionado pelas experiências vividas até ali.